Então nós vamos chegar aí numa reforma tributária que vai contemplar o nosso país. As audiências públicas, tanto na CAI quanto nas outras comissões, têm recebido uma maratona de pedidos de inclusão de diversos setores no regime especial. Ninguém quer pagar 27,5% de imposto. Quando se abre a planilha que mostra o que estão pagando, eu digo, olha, isso aqui é indefensável, hoje vocês não pagam quase nada. Senador Vanderlan, seja bem-vindo ao Salão Nobre, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Senador, o senhor está na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos num ano muito ativo, no qual projetos da área econômica são considerados imprescindíveis para o governo. A reforma tributária, ela está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, mas várias comissões estão fazendo audiências públicas, o plenário fez sessões temáticas, a Comissão de Assuntos Econômicos, só ela fez 6 audiências públicas sobre o tema. Como é que esse trabalho está acontecendo no Senado? Olha, é um projeto que já vem se discutindo há muitos anos, que é de reforma tributária, que é importante para o país, de interesse de todos. É muito bom que ele seja debatido em audiências públicas, em reuniões. E aqui no Senado Federal, os senadores e as senadoras têm feito isso intensamente. Nas comissões que eles participam, né? Não está sendo discutido somente na CAI ou na CCJ, mas na CE, está sendo discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia e outras comissões. Então, isso é muito bom para o conhecimento nosso, né, dos senadores e senadoras, porque cada segmento que vem, cada profissional desse ou setor que vem a falar sobre a reforma tributária que pode afetar o seu segmento, o seu setor, então isso transmite para nós também o conhecimento. É uma matéria complexa, às vezes chata, né, que é a questão tributária, né, nem todos se interessam, mas o que eu percebo agora é que com essa discussão, com esse tempo que está tendo aqui no Senado Federal, todos estão querendo conhecer melhor da matéria. E isso só ganha a própria população, que com certeza o texto que foi aprovado na Câmara, ele vai ser aperfeiçoado no Senado Federal. Essa vai ser a nossa contribuição numa matéria tão importante como essa. É procurar aperfeiçoar o que já estava bom, ficar melhor, né? Aqueles pontos ali que porventura não estejam de acordo ou que está causando aí alguns ruídos. Tenho certeza que o relator Eduardo Braga, com o conhecimento que ele tem, um político experimentado, sabe dialogar, sabe conversar, sabe ouvir. Então, nós vamos chegar aí numa reforma tributária que vai contemplar o nosso país. E como ela vem para simplificar, somente esse emaranhado de leis que existe no nosso país, cada estado com a sua questão tributária, então tem aí a melhorar bastante. E eu torço para que ela seja aprovada e que ela contemple a todos os estados e municípios, mas principalmente aqueles que estão em desenvolvimento, como os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em linhas gerais, como o senhor definiria as principais mudanças que a reforma tributária atual traz? Olha, o momento agora, né, de fazer contas, né? Mas tem aí, por exemplo, o Conselho Federativo, a gente vê que ele é um pouco confuso ainda, ele tem que dar uma simplificada. O senhor pode primeiro voltar um pouquinho atrás e explicar o que é o Conselho Federativo? A reforma tributária está prevendo a criação desse órgão, né? Um Conselho Federativo. O que ele é, o que ele vai fazer, para que ele serve? Esse conselho é que vai, né, discutir desde a arrecadação, a distribuição para estados e municípios, né, que é representado por os 24 estados, 27 estados, e por 27 municípios, né, que vão ser escolhidos ali, parte deles, 14,
vai ser escolhido ali pelos próprios prefeitos, seus representantes. Aí vem uma conta que é por número de habitantes e tudo mais. A composição do conselho. E as causas que houver, porque vai haver discussão, município que não concordar com a distribuição, né, do recurso aí para ele, que vai caber aquele município, ele vai recorrer ao conselho. E o conselho ali que vai julgar essas causas. Mas se não houver, e aí é onde, com a experiência que eu tenho, como fui prefeito, e vejo a quantidade de demandas que pode ter, né, judicial e tudo mais, são 5.000 e tantos municípios, mais os estados, a demora que pode ter nesses julgamentos pode comprometer, certo? Então, ele que vai julgar. Caso o município não concorde com o julgamento, a única instância que pode se recorrer é ao STJ, né? O STJ que vai julgar, somente ele. E aí há preocupação, porque são muitas, com certeza, as demandas que virão. Eu conheço bem isso aí, o município reclama, entra na justiça com várias ações, um contra o outro, e vira, né, uma confusão enorme. E o STJ, que os ministros já têm aí, um número excessivo de ações e tudo mais para que eles julguem, vai ter pessoal para fazer isso, né? Vai ter. Então, essa é uma das preocupações que eu vejo dos senadores e as senadoras, quando passam a discutir melhor a questão do conselho. A função do conselho, a composição do conselho, tudo ainda está sendo discutido, é isso? O momento agora é de discussão. E quais as alternativas? Porque, às vezes, a gente fala, não, eu não concordo da forma que o conselho foi composto, que foi aprovado, o texto que foi aprovado na Câmara. Mas qual que é a sugestão que vocês vão dar, né? O grupo de trabalho é para isso, não é para apresentar um relatório paralelo ao do relator, em hipótese alguma, né? Então, nós estamos com o relator... A Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho dedicado à reforma tributária. A reforma tributária, e que faz parte também o relator Eduardo Braga, que faz parte desse grupo de trabalho, que como coordenador, o Efraim, tendo como coordenador o senador Efraim. Quais as mudanças que o senhor acha que são fundamentais hoje, que o Senado deve promover na reforma tributária? Olha, um dos pontos é essa questão do conselho, precisa ser melhor discutido, e para isso vai ter muitas sugestões, né, que isso é importante. Nós temos os pontos aí dos fundos, né, de desenvolvimento que tem 4 estados, e os demais estados estão querendo ser incluídos também. Esse é um... O senhor pode explicar o que são os fundos de desenvolvimento? Esse fundo de desenvolvimento, ele tem no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e o estado do Pará. Então, uma contribuição que é feita de alguns setores, no caso de Mato Grosso, grande parte é do agro, Mato Grosso do Sul também vem do agro, já o estado do Pará vem da questão mineral, mais da questão mineral, mas tem também do agro. Do estado de Goiás tem toda a questão do agro, aí tem a questão mineral, então uma contribuição que tem ajudado muito os estados. Agora, os estados que estão fora, porque o que aprovou-se o texto, ficou esses 4 estados, colocando ali uma trava para estados que aprovaram os seus fundos ali de contribuição até abril desse ano, se eu não me engano. Então, fica os outros estados de fora. E os outros estados, né, senadores e senadoras, já começou o questionamento. Mas espera aí, o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também quer participar. E como a reforma tributária trata esses fundos? Bom, o texto que foi aprovado permaneceu esses 4 estados, certo? O questionamento que é agora é que alguns senadores já começam a questionar, bom, mas e os outros estados? Tem que colocar para todos, né, autorizar para todos. E alguns vêm até como
um puxadinho já da reforma tributária, certo? Mas o que nós temos que ver é que isso já está nesses estados, já faz parte e que se tirar esses fundos desses estados, com certeza vai penalizar muito esses estados. Agora, por outro lado, também tem estados que são produtores, exportadores, que precisam também de criar seus fundos de desenvolvimento para também fazer a obra de infraestrutura ou a investimento na ação social, assim por diante. Senador, vários economistas que falaram em audiências públicas, eles defendem que toda vez que o Estado, por meio de tributos, favorece um setor em detrimento de outros, ele cria ineficiências, a economia cresce menos e gera menos emprego e a maioria da população perde. Como é que o senhor vê a questão? Bom, se for dentro do mesmo Estado, aí sim, esses economistas têm razão. Mas, geralmente, incentivos fiscais, o que vem de ajuda a algum setor, é porque no próprio Estado, esse setor ele é fraco, ou ele nem existe. Então, o Estado abre mão, né, faz aí a sua política, aliás, de incentivo fiscal para atrair essas empresas que produzem produtos de alto valor agregado. Eu cito o caso do meu estado de Goiás, que não produzia automóveis. Hoje, nós temos ali uma grande, aliás, duas, né, a Caoa, a Mitsubishi, no estado de Goiás. Você pega lá em Pernambuco, a Jeep está em Pernambuco, e antes não, ficava só ali no sul e sudeste. Então, esses produtos que têm valor agregado, eles começaram a ir para os estados em desenvolvimento. Né? E tanto é que, se nós formos pegar os números aí do Centro-Oeste, por exemplo, onde está meu estado de Goiás, você pegar o do Norte e do Nordeste, o crescimento dos últimos anos que houve através dos incentivos que foram dados para atrair investimentos para esses municípios. E na Constituinte de 88, criou-se os fundos de desenvolvimento, né, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, FCO no caso do Centro-Oeste, FNE no Nordeste e o FNO no Norte, que são os fundos de desenvolvimento para fomentar o desenvolvimento desses estados. De lá para cá, o que tem se melhorado, o que tem se gerado de emprego e renda nessas regiões, tem muita região que falta mão de obra, né? As indústrias começaram a deslocar para essas regiões que antes ficava só nos estados do Sul e Sudeste. Mas o senhor acredita que o incentivo para atrair essa indústria, ele deve ser feito a partir de isenção fiscal? Olha, hoje ele é sobre isenção fiscal, certo? O que depois da reforma, ou seja, depois do prazo de término dos incentivos fiscais, que já tem data, não é por causa da reforma que foi estipulado esse prazo aí de 2032. Já tinha esse prazo de 2032 para os incentivos fiscais eles acabarem. O que vem no texto da reforma tributária? O Estado pode continuar dando incentivo fiscal, não em forma de renúncia fiscal como é hoje, né? Mas ele pode dar um incentivo fiscal com recurso do seu orçamento. Então, o Estado pode fazer isso. Agora, vai depender da saúde financeira de cada Estado e de cada governante. Se ele quer atrair empresas, se ele quer permanecer ou ter a sua política de incentivo fiscal para desenvolvimento, ele vai ter que fazer conta, porque o recurso vai sair do seu orçamento. E o senhor defende, então, o que está previsto na reforma? Sim, não tem como ser diferente, porque ainda não há um consenso. O senhor já vê um consenso no Senado? Os incentivos fiscais, já tinha sido dado esse prazo aí, até 2032, eles valeram. A partir daí, acabar com o incentivo fiscal. E aí cada estado vai fazer a sua política, mas de outra maneira. Senador, a reforma trouxe exceções, regime especial. O senhor pode explicar o que é isso? Bom, nós temos aí, e foi incluído na Câmara, certo? Vários dos itens, por exemplo, os itens medicamentos, né, com relação à saúde. Foram incluídos vários itens, né? Ali, a cesta básica,
quando te falou, a cesta básica vai ser a tarifa zero, da cesta básica, né? Ficou através de lei complementar para dizer o que é a cesta básica, quais os produtos que vão compor a cesta básica. Aliás, toda a questão de tarifa vai ser por lei complementar. A PEC, ela não trata disso, de tarifa. Ali ela diz, olha, com tarifa zero, são essas áreas aqui, esse segmento, vai ser a tarifa zero. Tarifa reduzida, nós vamos ter esse aqui, que pode chegar aí a 60%, a 50% de tarifa reduzida. Aí entra medicamentos, entra, né, uma série de produtos. Ali diz muito bem ali quais são os setores e quais os produtos que vai ter essas alíquotas reduzidas. Só que cada emenda dessa que foi aprovada, ela teve um custo, né? Se nós temos ali, por exemplo, a questão da educação, ela representa um percentual ali de valor que foi acrescido na taxa final. Nós começamos ali o estudo apresentado pelo Ministério da Economia, começou com 20,5%, num cenário que eles estavam achando que dava para trabalhar. Mas num cenário mais assim conservador e tal, ia 22%. Aí quando se incluiu esses itens aí, esses setores, né, medicamentos, cesta básica e tudo, educação e tantos outros que foram incluídos pela Câmara dos Deputados, nós já chegamos aí a 25,5% a 27% a 27% de alíquota em cima no cenário conservador. Cada setor beneficiado por um regime especial, por uma tributação menor, aumenta a tarifa de todos. Ou seja, não tem almoço de graça. Se tem algum setor que vai ser beneficiado, alguém vai estar pagando, né? Agora, qual que é a preocupação? Isso é no cenário apresentado pela economia, né? Ministério da Economia. Mas nós temos ali os outros institutos, como o Instituto Mauro Borges, que é do Estado de Goiás, muito respeitado. Já nas contas que eles fazem, vai a 29%, 29% que pode chegar o imposto. Já alguns independentes que a gente viu aí, e são respeitados, né? Vai a 30%. Agora, cada aí ficou muitos setores de fora. Eu recebi um setor esses dias, que do saneamento básico, né? E recebi o representante do setor do público, né? No caso de Goiás, lá nós temos a empresa do Estado, né? Recebi o representante e tudo junto, né? Dos municipais e aqueles que têm concessão. Eu acho que foi a primeira vez que os três reuniram para fazer a reunião, porque geralmente eles são concorrentes, né? Então, a reclamação olha, senão nós ficamos de fora da reforma tributária, ali tem muitas tarifas, né, que eles têm que obedecer, principalmente quem tem concessão. Então, eles têm que obedecer porque eles têm contrato, eles têm um valor para fazer investimento, tem as tarifas reduzidas e tudo mais. E da forma que ficou, que não está claro, eles não têm redução nem nada, então eles ficaram de fora. O setor elétrico também recebeu o pessoal. A reclamação é a mesma, ficar de fora. Então, tem muitos setores que a gente está recebendo e conversando, simplesmente que tinha algum diferencial e que não vai ter, e que cada senador e senadora, com certeza, vai estar reclamando disso e vai forçar para que seja feita emendas nesse sentido. E as leis complementares, quando vier para ser aprovado as alíquotas e tudo mais, quer dizer, a pressão que vai vir para que seja inserido mais setores, mais segmentos em tarifa reduzida ou tarifa zero, ou todas aquelas que foram aprovadas, né? Então, quanto é que vai chegar esse valor? Se hoje tem, né, o governo está estimando aí até 27%, Mauro Borges até 29%, outros 30%. E cada setor incluído aumenta o valor, certo, dessa tarifa. Então, o relator, senador Eduardo Braga,
ele tem, já ouvi uma entrevista dele esses dias, não conversei com ele pessoalmente ainda, temos uma reunião marcada para segunda, mas ele quer colocar uma trava. Né? Aí que vem as pressões, é o seguinte, se colocar uma trava, vamos supor que a trava seja 27%, então colocar uma trava, esses outros setores vão pressionar, vai mexer nos setores que já conseguiram, né? Ser inseridos lá, como saúde, educação e tudo, diminuir a participação para entrar outros setores. Então, tudo isso está sendo discutido e é o momento de fazer conta. Então, tem que fazer muita conta e ouvir a todos esses que estão, muitos estão apavorados, não, mas nosso setor pode sumir. Nosso setor vai ter um aumento muito significativo de impostos. Eu vi numa audiência pública um representante da OAB, né, dizendo que eles saíam de cerca de 3% para cerca de 30%, estavam desesperados. A área de serviço é a área que mais tem reclamado. Agora, todo o levantamento e os dados que nós temos, 92% da área de serviço é optante pelo Simples. O Simples não vai mexer. Mas nós temos aí 8%, né? Tem esses 8%. Como fazer com esses 8%? Quanto que eles vão ter de aumento de carga? É por faturamento. Né? Vai ser por faturamento. Então, vai haver uma redução, se for 27%, vai haver uma redução de 20%, 30%, 40%, 50% ou 60%, para que não seja aquele impacto violento como você acabou de citar aí. E realmente... aqueles que são pelo lucro real e que quando vai mudar, que tem um faturamento maior aí do que o estimado pelo Simples, com certeza vai sentir muito. Então, por isso que precisa ter essa discussão e nós, senadores e senadoras, nós temos que também saber o que falar para eles, qual a alternativa que vai ter para esses 8%. Como é que o senhor pessoalmente está lidando? Porque as audiências públicas, tanto na CAI quanto nas outras comissões, têm recebido uma maratona de pedidos de inclusão de diversos setores no regime especial. Ninguém quer pagar 27,5% de imposto. Né? Como é que o senhor está lidando pessoalmente com esses pedidos nas audiências públicas, no seu gabinete? A todos que fazem esses segmentos, os setores, as apresentações deles ficam conosco. A gente, estando ou não, humanamente às vezes impossível, está participando de todas, todo senador está lá participando, mas os assessores têm e fica disponível na comissão. Então, nós estamos procurando ali, ouvindo a todos, né, por assessoria e anotando todos os pontos e levar isso para discussão. Olha, isso aqui tem que olhar com atenção. Esse setor aqui, ele está muito beneficiado hoje, e está pagando muito pouco, ele precisa contribuir um pouco mais, certo? Eu tenho recebido em reuniões segmentos ou setores, em que quando se abre a planilha que mostra o que estão pagando, eu digo, olha, isso aqui é indefensável, hoje vocês não pagam quase nada, vocês têm que participar e ajudar para que outros que estão pagando muito, no futuro próximo, possa baixar os impostos, né? Que a intenção de uma reforma tributária é isso, aumentar a base de contribuição, mais pessoas contribuindo, mais pessoas pagando, né? Quando tiver todos pagando, e isso é questão cultural, né? Nós vamos para os Estados Unidos e achamos muito bonito você tomar um cafezinho, paga o preço do cafezinho e ali junto vem separado ali na mesma nota o imposto. Bacana isso e tudo. Mas aqui ainda não tem essa cultura. Nós vamos ter que aprender a fazer isso, porque aumentando essa base mesmo, você pode ter certeza, a reforma tributária ela vai ser muito boa para o país, consertando essas distorções que está em discussão e a gente fazendo análise de números. É muito bom, precisa, né? Não aguentamos mais, e eu aí já falando como empresário, né? Nós não aguentamos mais, cada estado ser uma conta diferente, é uma quantidade enorme de pessoas que têm que trabalhar na área tributária para não cair nas pegadinhas tributárias também que existem. Todo estado tem suas pegadinhas tributárias, duplas interpretações para depois
pegar o contribuinte. Então, tem que acabar com isso, né? Nós temos que simplificar. Simplificar. Aí a reforma tributária, ela vem para quê? Para simplificar. E às vezes, onde está tendo essa discussão do Conselho, isso, porque no Conselho, a princípio, ele vai burocratizar um pouco, né? Vai para um lugar, o Conselho manda, né, pega ali, ele apura, manda para o TCM, o TCU valida o que eles mandaram, manda para o Senado para fazer uma resolução para ver a questão de alíquota, mas tem outras maneiras lá que foi aprovado, que a gente está em discussão, se o Senado realmente vai participar dessas discussões com relação às alíquotas, às leis complementares. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, a Câmara sempre às ordens.